que é um bloqueio de escassez? Um bloqueio de escassez, ele é uma declaração de amor, como todo bloqueio emocional. Tecnicamente, sistema SAP. O que é SAP? Sistema de autopreservação. Isso é o que acontece dentro da sua mente, tá? Na área emocional. Isso é o que acontece, é o que produz o bloqueio. É um acionamento do sistema SAP, sistema de autopreservação. Como acontece um bloqueio de escassez, Sidney? O sistema de autopreservação, ele fecha uma trilha neuronal. Tá ok? Quando acontece o bloqueio de escassez, não é uma abertura de trilha neuronal, é o fechamento. Imagina o seguinte. Eu não sei quantos de vocês conhecem a vida na roça. Quem conhece vai entender o que eu vou falar aqui. E quem não conhece vai aprender. Pensa no seguinte. Lá na roça, os criadores de gado, quando eles têm uma nascente na terra, por exemplo, lá na onde meu avô morava, lá no sítio lá do meu avô, o sítio da família, tinha uma nascente lá, né? Tinha não, tem. Na verdade eram 3, se eu não me engano, 2 ou 3. E aí tinha que fazer o quê? Cercar a nascente, proteger a nascente. Por quê? Porque ela é uma vertente, tá? Ela tá mandando água para cima do solo e está fazendo o quê? A abertura de uma trilha. Ou seja, ela está abrindo um caminho por onde ela vai expandindo, vai tomando corpo, vai crescendo, ela pode se encontrar com a fluidez de uma outra fonte e isso aumenta mais ainda a sua proporção. E lá na frente ela se torna o quê? Um rio. Então entenda isso. Quando você tem gado e tem uma nascente, você tem que proteger ela. Para quê? Para não fechar essa nascente. Para não, na verdade, você não mata a nascente, mas ela vai abrir ramificação para outros lados, tá? Ela vai deixar de brotar água naquele lugar que era natural e ela vai brotar água em outro lugar. Pode ser a quilômetros de distância? Pode. O que acontece com relação a isso na sua mente, no seu cérebro, é igualzinho. É igualzinho. Eu estudo sobre neurociência há 14 anos. E a coisa mais interessante que eu observei é que dentro dos princípios naturais, quando você olha para a vida do ser humano, você consegue criar uma linha paralela. E você pode fazer algumas analogias como essa, por exemplo. Então, quando você vive uma experiência que produz um bloqueio de escassez, normalmente, por volta dos seus 5 anos, até perto dos 10, 12 ou até os 14 anos, é onde acontecem os maiores bloqueios de escassez. Por quê? Porque é quando você, tendo um relacionamento próximo com a sua família, com o papai, com a mamãe, não é que eles sejam maus, é porque é uma frequência que eles vivem e essa frequência ela é ensinada para você, quase que de forma doutrinária. Quase que de forma doutrinária. Não é de forma doutrinária porque não tem intencionalidade. Eles não estão defendendo uma causa. Eles não estão defendendo uma ideologia chamada ideologia da escassez. Por exemplo, quando você fala assim, tem gente falando sobre teologia da prosperidade, né? Ou o ser humano gosta de ficar rotulando tudo aquilo que ele não conhece. O que é desconhecido para ele, o que a ignorância dele não permite ele acessar, ele cria um rótulo para quê? Para ele fazer um julgamento se aquilo é bom ou ruim. Isso, na verdade, revela o quê? Escassez de conhecimento, escassez de plenitude. Entende? Então, todas as vezes que você olha para um relacionamento, seja intrapessoal, interpessoal, ou conjugal, ou social, você vai perceber o seguinte: pessoas escassas retêm ou elas simplesmente não acreditam que existe uma possibilidade real. Pessoas que vivem em plenitude, acessam a plenitude, canalizam cada vez mais o potencial. Como assim, Sidney? Abrindo trilhas neuronais,
Por exemplo, você se conecta à fonte. Você vai lá e você olha, está nascendo uma ramificação pequena de água, mas constante, ininterrupta. E aí, através daquela fonte, ela vai tomando corpo, e aí chega lá na frente, é um grande rio. Por quê? Porque ela foi alargando a trilha de conexão com a fonte. Foi sendo canalizado o potencial. O que significa isso, Sidney? Neurologicamente falando, é tudo que você treina, você potencializa. Aquilo que você não acredita é como o boi chegar lá na nascente, ficar pisoteando, vai fechar a nascente, vai parar de brotar água ali e vai brotar água na terra dos outros. Ou seja, se existir uma nascente na sua terra, ela vai se tornar escasso e vai começar a brotar água lá na terra do vizinho e o vizinho vai começar a prosperar cada vez mais e você vai falar assim que ele roubou a sua água, que ele roubou a sua nascente. Só que você, por falta de conhecimento, não cercou aquilo que produzia, né, água na sua terra. Sidney, vamos falar da questão cerebral, a questão emocional, para ficar mais claro. Vamos lá. Funciona assim. Quando você, criança, chega no papai e na mamãe e fala assim: papai, eu quero um brinquedo. Por exemplo, na minha época, o brinquedo mais top que tinha era os bonequinhos do Comandos em Ação. Vai, fala aí pra mim, quem de vocês já brincou com Comandos em Ação ou queria ter um Comandos em Ação? Hã? Escreve aí que eu vou gostar de saber disso. Olha que coisa interessante. Ou as meninas, né, chegam no papai ou na mamãe e pedem o quê? Uma Barbie. Não era a bonequinha da sua época? Então, e aí o papai e a mamãe falam assim: eu não tenho dinheiro para comprar isso aí não. Tô trabalhando pra caramba para colocar comida dentro de casa, para pagar as contas. Esse negócio é caro demais. Isso aí é besteira. Ou seja, quem aqui já viveu alguma experiência assim? Hã? Conta aí pro tio Pete. Mas olha que coisa interessante. Você tinha um desejo. E o seu desejo, ele foi pisoteado. Quando? Quando você ouviu sair da boca do seu pai, da sua mãe: eu não tenho dinheiro para isso. Isso é besteira. Eu não vou comprar essa porcaria. Ou você acha que eu tenho um pé de dinheiro no quintal de casa? Você acha que eu estou puxando dinheiro com rodo? Fala para mim, quem de vocês já viveu alguma experiência assim? Conta aí para mim. Nós estamos em várias pessoas aqui no momento. Quem de vocês, em algum momento da vida, você viveu essa experiência de ter um desejo de ter um tênis, uma camisa, uma calça, uma bermuda, um brinquedo, de ir em algum lugar e ouviu saindo da boca do seu pai, da sua mãe, do avô, da avó, de alguém muito próximo, que era uma pessoa que tem uma validação, ou seja, que você sabe que ela merece seu respeito e que você sabe que ela de fato trabalhava muito. Mas quando você ouviu isso, o seu cérebro, ele fechou uma trilha neuronal. Sabe? Ele fecha essa trilha neuronal. Quando, por exemplo, a pessoa que você ama, a pessoa que você está fazendo esse pedido, pega o controle emocional sobre a sua vida e aquela tecla chamada tecla SAP, Sistema de Autopreservação, ela vai lá, vira o controle para você e aperta. Sistema de Autopreservação. Fechou a trilha neuronal. O que significa isso? Foi formado ali um bloqueio emocional de escassez.